Começando aqui o terceiro módulo do nosso curso de Instagram para atletas. E nesse módulo a gente vai falar sobre Stories. Como é que você vai utilizar as Stories para alavancar o seu alcance e engajamento e assim ter mais chance de você conseguir um patrocínio. Lembrando que tudo que a gente está falando aqui, nos módulos anteriores, nesse módulo e no próximo, é para te ajudar a ter um Instagram otimizado que vai aumentar a sua chance de conseguir patrocínio, pessoal. É para isso que estamos aqui, para te ajudar a conseguir patrocínio. E agora a gente vai falar mais especificamente sobre as Stories, né? Esse é o tema do nosso módulo. Ela é a melhor ferramenta para você gerar conexão com a sua audiência. Cada formato de post, como a gente falou, tem um objetivo definido, ele funciona de uma melhor maneira. E nas Stories, a ideia é gerar conexão com a sua audiência, você conversar com a sua audiência, entender o que a sua audiência está esperando de você e gerar conversas com a sua audiência. É para isso que existem as Stories e é por isso que o Instagram está sempre colocando novas ferramentas para a gente conversar com o nosso público. E é isso que a gente faz nas nossas Stories. Só que existem estratégias para serem colocadas em prática, tem alguns cuidados que a gente precisa tomar com as Stories para não sair jogando Stories à torta e à direito. Lembra sempre, pessoal, imagina você que abriu o celular agora e está começando a olhar as Stories. Aí você vai passando perfil por perfil. De repente você chega num perfil que tem 20 Stories publicadas, dificilmente você vai chegar até a última. A não ser que você se interesse muito pelo conteúdo. Então, por isso que a gente precisa tomar um cuidado na hora da gente postar as nossas stories, né? Sempre teste, utiliza todos os recursos que você tem à sua disposição para as stories, para conversar com a sua audiência, entender quem são seus seguidores e o que eles querem ver no seu feed, né? Aqui são as telas que a gente vai ter na hora de criar as stories. Primeiro você tem essa tela aqui à esquerda, tá? E depois, quando você subir o conteúdo, você tem aqui no menu várias opções, várias ferramentas para você colocar na sua story. Várias delas você já deve estar familiarizado, mas é importante a gente ressaltar algumas coisas. A gente usa a ferramenta de interação para manter o seguidor ativo, atento e fazer com que ele interaja com a nossa story. O público, não só de redes sociais, aliás, perdão, não só do Instagram. O público do YouTube, do Facebook, LinkedIn, de qualquer rede social. Ele não quer só assistir, ele quer interagir. Razão pela qual todas as redes sociais têm lá os seus recursos. O like, comentário, compartilhamento. No Instagram é diferente, mas nas stories isso é mais aprofundado. Porque existem diferentes maneiras do seu seguidor interagir com a sua story, né? Você pode criar uma enquete, pode criar um quiz, um termômetro, botar um selo de reação, uma caixa de pergunta, levar ele para um link e colocar um selo de uns stickers, né? Um sticker de aniversário. É importante você testar todos eles e entender qual está te dando mais resultado. Mas aqui já vai uma dica. A gente tem muito pouco tempo da atenção do nosso seguidor. Principalmente nas stories, quando você vê que o tempinho ali, né, vai passando e aí já passa para a próxima story. Você tem segundos da atenção da sua audiência. Como que você vai aproveitar esse tempo para ter bons resultados? Você tem que facilitar ao máximo o caminho do seu seguidor. E tem interações que você consegue ter mais resultado do que outras. Você posta uma enquete, basta apenas que o seu seguidor faça um clique. Só que aí você tem uma caixa de pergunta, ele precisa parar, clicar na caixa de pergunta, digitar a pergunta, editar se não couber ali no número de caracteres e mandar. Então pensa sempre como é que você pode facilitar o caminho do seu seguidor para ter mais interações. E passando aqui outras dicas importantes para vocês em relação às stories. Posta pelo menos uma vez por dia, você tem que ter uma story postada. Mas não é só postar por postar. Como a gente falou no começo desse módulo, você tem que ter estratégia, né? Então, uma estratégia que você pode ter é criar um ritmo de postagem e postar todo dia, ou pelo menos 3 vezes por semana, sempre na mesma hora, dando um bom dia ou passando uma dica relevante.
Aí você estabelece um ritmo na cabeça do seu seguidor, que naquele dia, naquele horário, ele vai ver aquela story. E aí, se ele não vê, ele vai sentir falta. Aí ele vai te mandar mensagem, olha, cadê a story? Né? Esse é o tipo de conexão que a gente tem que ter. Fazer com que o nosso seguidor sinta falta da gente. E vá atrás da gente querendo ver cadê os nossos conteúdos. É isso que a gente tem que criar nas nossas publicações, no nosso perfil. E também é importante você equilibrar a quantidade de conteúdo. Você tem diferentes linhas de conteúdo, como a gente já falou lá atrás. É importante também você variar essas linhas de conteúdo e variar também os formatos que você pode colocar nas stories. Foto, vídeo e montagem de fotos. Pensa assim, vou colocar assim uma dica para os meus seguidores de como fazer um fundamento da minha modalidade. Aí você faz ali um vídeo. Beleza, o pessoal gostou. Então eu vou subir mais um vídeo falando sobre isso. Agora eu vou mudar o cenário. Eu vou entrar numa trend daquele selo, agora é a sua vez. E vou entrar nessa trend agora. Depois eu vou postar uma foto dos meus bastidores. Depois eu vou postar um momento de descontração com a minha família. Aí eu vou voltar para um vídeo de treinamento. Depois eu vou mostrar um treino que eu faço na academia com toda a minha série completa. Precisa ter esse equilíbrio nos seus formatos de post e nas linhas de conteúdo. É isso que vai fazer com que o seu alcance aumente e, consequentemente, o seu engajamento, se você utilizar com estratégia as ferramentas de interação. Você precisa criar uma sequência de stories que tem um começo, meio e fim. Eu dei o exemplo da academia, né? Você faz uma story com a academia, mostrando já nessa primeira story que é um treino na academia. Aí você vai soltar mais algumas mostrando o que você fez. As repetições, as séries. E no final você vai colocar uma ferramenta de interação. E aí, conta aí, quem também faz esse treino? Né? Compartilha essa story com seus amigos. E compartilha agora, que senão a story expira. Né? Você chama a atenção do seu seguidor na primeira story da sequência, mostra num número o menor possível até, para você não ter que usar muitas stories, aquela sequência, e termina com alguma ferramenta de interação. Porque daí você prende a atenção do seu seguidor, mantém ele focado durante toda a sequência e no final chama ele para interagir. A gente sempre tem que chamar o nosso seguidor para interagir com as nossas stories. Isso é fundamental para a gente ter bons resultados sempre. Né? Outra dica importantíssima aqui, sempre quando você fizer um vídeo com narração, por exemplo, um desse que você está vendo aqui agora de mim fazendo, você sempre tem que colocar legenda nesses vídeos. E a gente recomenda muito o CapCut, que ele é uma ótima ferramenta para isso, para legendar vídeo. É muito fácil de fazer e é gratuito ainda. Pelo seguinte, 80% dos conteúdos em vídeo no Instagram são consumidos sem áudio. Você vai passando aí, tanto pelas stories quanto pelo feed, e você vê que o áudio está mudo. Então, como que você vai fazer visualmente para prender a atenção do seu seguidor? Você vai legendar os seus vídeos. Vai deixar claro, sem ele ter que ativar o áudio, do que você está falando. Qual é o tema daquela story ou daquela sequência de stories. Faz esse teste e depois conta pra gente como é que foi. Como a gente falou, é sempre importante você chamar o seguidor para agir, utilizar, por exemplo, o selo de reação para uma reação mais simples ou o termômetro enquete para você conhecer melhor o seu público. E chama também o seu público para responder as stories usando o direct. Essa é uma estratégia interessante para você fazer com que o algoritmo trabalhe a seu favor. Quando você faz uma story, por exemplo, vai fazer um fundamento da sua modalidade e você vai mostrar ali em uma dos stories.
Na última, fala para o seu público. Responde aqui para mim, no campo dos comentários, qual outro treino ou qual outro fundamento ou o que você gostaria de ver na minha conta. Ele vai responder e vai aparecer no seu direct. Quanto mais seguidores, a partir das stories, chamarem a gente no direct, mais o algoritmo vai mostrar as nossas stories para os nossos seguidores. A gente tem que fazer o algoritmo trabalhar a nosso favor. E a gente precisa conhecer o algoritmo para que isso aconteça. Né? E lembra sempre, as stories têm um tempo limite de 1 minuto. Então, se a gente quer fazer uma sequência de stories, como a gente falou, como é que eu consigo fazer em menos stories? Eu tenho até 1 minuto de stories num vídeo para contar uma história. Então eu posso contar uma mega história, um bom treino, uma boa dica, usando só 1 minuto. Na story seguinte, eu chamo o seguidor para interagir. Eu fiz uma boa sequência, utilizei uma estratégia para gerar engajamento com as minhas stories, usando 2 stories. Não precisa usar 20. O ideal é até que você não utilize 20. Precisa utilizar sabiamente as nossas stories. Sempre chamando o nosso seguidor para interagir. Isso é que eu quero que vocês tirem desse módulo. Sempre chame o seu seguidor para interagir nas nossas stories. Parece básico, mas muita gente não aplica. Tá? No próximo módulo, a gente vai falar sobre o Reels. Como é que você vai utilizar o Reels para gerar alcance para a sua conta? Deixa aqui nos comentários o que você achou da aula e até o próximo módulo.